aqui na exposição Enseada, Elizabeth. Eu vou chamar Alexandre Convite, uma obra aqui. Conversa com a gente sobre sua obra, seu trabalho. Primeiro eu queria agradecer por ser realmente uma batalhadora, milhares de exposições, você está sempre fazendo com que a gente possa ter a oportunidade de mostrar o trabalho, e isso é muito importante. Esse trabalho é o seguinte, o nome dele é Impotência, né? Então eu mostro no meio da floresta um extintor, porque quando tu vê foi feito aquele momento que teve muitas queimadas pelo Brasil todo, e aí você via todas as pessoas tentando apagar, né, aqueles incêndios criminosos a maior parte do tempo, e aí apareceu essa figura na minha cabeça assim, bom, seria maravilhoso ter extintor de incêndio nas árvores, no meio da floresta, etc., para evitar o começo do incêndio, o que é uma utopia, o que é quase uma situação poética, porque isso não existe. E aí viver essa imagem que eu fiz, né? Fiz essa composição para tirar essa foto, e aí o nome é Impotência, porque na realidade a sociedade geral ela não consegue dimensionar a gravidade dos pequenos atos. Existe muita má intenção de grupos, né, que querem fazer isso por seu egoísmo econômico e que não pensam no todo, não pensam no planeta, não pensam no país, não pensam nas pessoas, não pensam nos animais, não pensam em nada. E aí, nesse sentido, eu acho que o meu sentimento é de impotência, de ver tanta coisa errada, tanta postura errada, tanta falta de entendimento que o globo, o planeta é uma coisa só, totalmente dependemos um do outro, e as florestas se queimam. Muitos trabalhos meus são sobre a questão ambiental. Eu já tenho mais de 15 anos que eu estou sempre, infelizmente, parece que eu vou passar a vida inteira porque isso nunca vai se resolver, está cada vez pior. Então, eu trouxe essa imagem que pode ter um certo estranhamento, né? As pessoas vão ver, acham uma coisa meio engraçada, exatamente para parar para pensar essa questão do quanto a gente tem que cuidar da natureza. A gente fala muito, essa exposição muito focada, né? Enseada, porque é Enseada de Botafogo tem dado recuperações. Isso que é maravilhoso, né? E que o ser humano é capaz de fazer, se ele quiser, né? Muruti, a gente encontrou com você na Bienal de Veneza, e eu, na época, olhei, sinceramente, eu considerei uma das melhores obras da Bienal de Veneza, né? Fã de carteirinha. Obrigado. Mas pensa um pouco sobre a sua pesquisa, né? É uma criatividade a toda prova, mas fala aí, da onde você acha as ideias? Na realidade é o seguinte, o meu trabalho ele é conceitual. Nada que eu coloco, nenhuma forma, mesmo que seja a coisa mais esteticamente, digamos, acomodada, né? Aquela coisa que é quase que um trabalho de sala, digamos assim, ele sempre está ancorado com conceito. E quase sempre esse conceito ele é político, não pode não ser estrito senso político, falando de um assunto político, mas todo ato é político, toda arte é política, todo ato do ser humano ele é político, né? Então, na realidade, eu parto dessa dinâmica, eu trabalho muito com ready-mades, eu trabalho muito com materiais industriais, então todo o meu trabalho tem uma determinada linha que fica em torno dessas, assim, o cromatismo é mais baixo, né? Uma coisa meio um material quase, que se olha quase uma arte povera, né, em grande parte, mas na realidade ele está na razão da crítica política, da crítica social. Infelizmente, nos últimos anos tudo piorou, então o país clama que eu faça cada vez mais trabalhos com esse foco, né, porque nada se resolve. Antes eu focava as discrepâncias sociais, né, o problema da pobreza, o problema ambiental em vários níveis, e depois até aquilo que eu considerava que estava estabilizado, que era a base que nós tínhamos da democracia, nesses últimos anos foi completamente destruída, né? Hoje nós vivemos num regime de sustentação, de restauração, mas que fica e que está a todo momento sendo ameaçado, dia a dia, e hoje não só pelos fatores internos, né? Você tem ingerências que são absolutamente inimagináveis, né? Que é só a gente imaginar. Vamos fazer o seguinte, a Alemanha vira para o governo dos Estados Unidos e fala assim, olha,
Se você não mudar isso, não mudar aquilo, não pegar o seu Supremo e fizer isso para, sei lá, para salvar, para fazer qualquer coisa porque eu tenho uma pessoa lá que está reclamando, a gente vai parar de vender, não vamos vender mais carro, não vamos vender mais peças, não vamos vender mais isso, não vamos comprar mais tal. Isso é uma coisa inimaginável. Isso é a quebra total das regras entre as nações, do contrato social global. Então, assim, não tem como eu não trabalhar, continuar trabalhando com o meu foco político. Às vezes, vou fazer uma coisa mais visual, mais em cima só de uma questão plástica, etc. Mas aí eu acabo voltando por essa necessidade de falar de coisas que eu acho que são urgentes, né? Aquele trabalho que você viu, ele tem agora, ele fez 10 anos, na verdade ele fez 12 anos da criação dele, e ele foi quando começou o processo em cima da Dilma e também os processos nos Estados Unidos da eleição do Trump, a primeira eleição, que apareceu o fenômeno da fake news. Então aquela Bienal, ninguém falava de fake news. Bienal de Veneza, que deveria ser um holofote, digamos, da novidade. O meu trabalho trazia a questão da fake news há 10 anos atrás, como algo que seria absolutamente disruptivo, que atrapalharia tudo e todos, né? O mundo inteiro, se transformando, inclusive, por exemplo, na pandemia, em centenas de milhares de mortos. Porque a fake news ajudou isso a partir de um governo que teve aquele tipo de campanha, né? Então, assim, é muito grave. Aí eu coloquei naquele trabalho, né? Para quem não sabe, para quem não viu, uma gangorra. Em cada gangorra, na ponta da gangorra, toda de metal, essa foi feita, não era nem ready-made, se bem que as lunetas eram, em cada ponta tinha uma luneta, em que você dava oportunidade, pelo menos para pensar, mas digamos ao espectador, de olhar de um lado da luneta e do outro lado da luneta, e cada um era um ponto de vista. Ao mesmo tempo, a gangorra trabalhava de tal forma que nunca a verdade estava estabilizada. Até porque a verdade ela não é blocada, ela não é única, né? Porque é o ponto de vista de cada um. Mas a questão dela estar numa gangorra que nunca para, que nunca é estável, é a novidade. É algo que a verdade perdeu o seu parâmetro. E aquele trabalho significava isso. Chamava-se verdade em inglês, truth. E eu tinha as 107 traduções da palavra verdade pelo Google, que são as Big Techs. Já naquele momento eu preocupado com isso, as Big Techs que definem que países e que línguas merecem ser traduzidas entre as milhares de línguas do mundo. Então essas 107 estão lá traduzidas, que é o arbítrio, que é o papel, ou melhor, que é a posição das grandes corporações tecnológicas de ter o poder de escolher a nossa vida. Muito obrigada, fã de carteirinha. E vamos Parabéns, porque isso aqui é uma batalhadora muito. Está sempre aglutinando os artistas, fazendo novas propostas, levando todo mundo a mostrar o seu trabalho de uma forma muito agregadora e muito carinhosa. Eu brinco, porque assim, as obras, os artistas valem mais do que 1000 palavras, como uma palestra, mas quando o artista fala da sua obra, vale ainda mais, né? É o que tem chance de ir transformando o mundo para ter um futuro que a gente espera melhor. Aqui, ó. Botei direitinho, aqui a minha potência. Obrigada. Tá bom? Obrigado a você. Parabéns.